Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Nesse último vídeo de sábado, nós vamos já fazer uma prévia do que vem amanhã. Nós vamos comentar um pouco sobre o fato relevante da Anatel, do acordo de negociação da Oi com a Anatel. Vamos refletir no dia de amanhã sobre a importância de ter uma boa comunicação ao divulgar fatos relevantes ao mercado e aos acionistas. Já desde algum tempo atrás, quem assiste os vídeos aqui do canal Viver de Renda sabe que eu venho criticando a forma como a Oi se comunica. A comunicação da Oi com o mercado, a comunicação da Oi com os acionistas não é boa. O fato de estudar uma empresa nos permite constatar algumas coisas. Então, o seu CEO, o CEO da Oi, o Rodrigo Abreu, um excelente comunicador, mas a área que cuida da divulgação de assuntos para o mercado, para os acionistas, é muito ruim, muito ruim. Não é de hoje que fatos relevantes publicados pela Oi produzem ruídos no mercado. Isso também não é comum. Do outro lado, ao meu ver, existe vamos dizer assim, uma estrutura montada para falar mal da Oi. Será o Tanuri ainda atuando nos bastidores? Interrogação. O fato é que lá atrás, quando houve aquele evento daquela votação do CAD sobre a venda da Oi Imóvel, o Estado de São Paulo disse que o Tanuri tinha montado uma equipe de advogados e de jornalistas para trabalharem nos bastidores contra a venda da Oi Imóvel. Isso quem disse foi o Estadão, o Estado de São Paulo, que havia um time de jornalistas trabalhando contra a Oi. E sendo assim, este time continua atuando? É a interrogação que eu coloco. Será que eles continuam atuando? Porque eu nunca vi, em toda a minha vida empresarial e de investidor, uma empresa ser tão agredida, ser tão vítima de confusões, de ruídos envolvendo a si mesma, como a Oi. É um caso de estudo realmente. Eu nunca tinha presenciado isso, para mim é uma coisa nova. Às vezes uma determinada empresa se torna alvo preferencial de ataques, mas isso quando está acontecendo algo de grave. Vamos imaginar a época do Petrolão, né? A Petrobras era bombardeada todos os dias pelas denúncias de corrupção. Então há uma coisa objetiva que justifica esse bombardeio, né? A Vale foi bombardeada também à época quando teve os acidentes de Mariana e de Brumadinho. Normal ser agredida nesse momento por conta de uma temeridade que provocou, de uma catástrofe que provocou, né? Então nessas horas você encontra um eixo que justifique aquele bombardeio sobre a empresa. No caso da Oi não. Você olha, é uma empresa lutando para sobreviver, lutando para sair de uma recuperação judicial. E por que tanta torcida contra a Oi na mídia financeira? Há um bastidor aí que não está posto, há um bastidor que não está revelado, há uma agenda oculta que nós não conhecemos, mas temos sinais, temos indícios. Sim, é algo orquestrado, não há como discutir isso, não há como contestar isso. Segundo, o Estadão disse que na época da votação do CAD, que o empresário Tanuri tinha ali um time de advogados, de jornalistas, trabalhando para produzir ruído, trabalhando para produzir volatilidade. Quem disse foi o Estadão. Muito bem. Dito tudo isso, vamos já hoje, nesse último vídeo do dia, repercutir essa questão do fato relevante, como foi produzido na mídia, como foram produzidos os conteúdos principais sobre este tema, e amanhã a gente analisa mais detidamente isso, porque muitas vezes o que era para ser uma vitória
se transforma numa derrota. Isso é um caso clássico. Muitas vezes você transforma uma vitória numa derrota. E por que isso acontece? Porque você se comunica mal. Por você se comunicar mal, você transforma uma vitória numa derrota. Isso é uma lição clássica de gestão empresarial. Isso foi inclusive um dos módulos de um curso que eu ministrei tempos atrás. Um programa que eu criei de desenvolvimento de lideranças. E este programa, um dos itens desse desenvolvimento de lideranças era exatamente a questão da negociação. E nós falávamos no módulo sobre isso, a importância de saber conduzir bem um processo de negociação, que ele só é concluído a partir do momento que você o comunica, o divulga. E assim você precisa saber fazer esse fechamento para que uma vitória não seja transformada numa derrota. Então a gente vai refletir mais sobre isso amanhã. Bom, o que foi que saiu de repercussão a partir do fato relevante que a Oi publicou lá no 31 de maio sobre o acordo com a Anatel em relação à dívida que tinha com a Anatel? Dívida essa que aqui quem é inscrito no canal sabe que não está dentro da dívida da recuperação judicial, sempre esteve fora. Isso aqui, para quem acompanha o canal, não há confusão. Algumas pessoas me perguntando, e essa dívida está dentro, está fora? Olha, por favor, você está se mostrando pouco assíduo aqui no canal. Por isso que eu digo sempre, se inscreva no canal e maratone os vídeos. Maratone os vídeos, não fique... você já tem muita bolacha quebrada aqui no canal, muita bolacha quebrada no sentido de ter conteúdo para o seu conhecimento. Agora, se você abdica da capacidade de assistir os vídeos e da possibilidade de adquirir o conhecimento já compartilhado aqui, aí desculpa, não vou ficar segurando sua mão e te respondendo toda hora coisas que já foram respondidas aqui. Então é importante maratonar os vídeos do canal, 1.400 vídeos à sua disposição. Se você quer aprender, se você quer adquirir algum conhecimento sobre o mundo empresarial e dos investimentos, aqui você tem uma biblioteca de vídeos, uma videoteca de vídeos à sua disposição. Use-a, use-a. Muito bem. No canal Teletime saiu a notícia: a Oi consegue cortar pela metade a dívida com a Anatel. Foi a chamada no próprio já 31 de maio à noite, já saiu essa matéria. A Oi e a Anatel celebraram um novo acordo para não apenas cortar pela metade a dívida da operadora com a agência, mas também para alongar o prazo de pagamento. Não apenas cortar pela metade a dívida, mas também para alongar o prazo de pagamento. De acordo com o fato relevante, a Tele divulgou na noite de terça-feira 31, a redução é de 55%. Os 20,2 bilhões foi reduzido para 9,1 bilhões. Valor atualizado para o mês de maio deste ano e que abrange também o saldo dos débitos não tributários originais, tanto o saldo dos débitos não tributários originais quanto os novos adquiridos junto à agência desde 2020. Então, fala-se de uma dívida antiga com a Anatel até 2020 e mais uma dívida nova de 2020 para cá com a Anatel. Contudo, considerando o montante já quitado pela Oi com depósitos judiciais, fato esse também que nós já comentamos em vídeo aqui no canal há algum tempo atrás, que foram convertidos em rendas e apropriados pela Anatel, o valor líquido a ser pago pela operadora agora é de 7,3 bilhões de reais. Então, é o que está sendo posto aqui nessa matéria da Teletime. Se não contabilizar com a parte paga, trataria-se de uma diferença de 63,75% em relação ao montante original, negociado entre as duas na época do aditamento ao Plano de Recuperação Judicial da Tele, aquela Assembleia Geral de Credores, né? Os prazos também foram modificados, alongando-se em mais de 5 anos. Originalmente, a Oi deveria encerrar os pagamentos ao final de outubro de 2027. Agora, o vencimento da última parcela vai ocorrer em abril de 2033, o que a operadora acredita ser um alongamento significativo. De fato, a dívida
será quitada em 126 parcelas. A primeira sendo paga na assinatura do acordo e a segunda com 6 meses de carência. No fato relevante, a Oi diz que o instrumento de repactuação com a Anatel teve como foi representada, no caso a Anatel, pela Advocacia Geral da União. Foi feito com a empresa também na qualidade de sucessora por incorporação da Telemar Norte-Leste da Oi Móvel. Os débitos incluem todas as multas, encargos e juros de mora aplicáveis. Mediante o pagamento das parcelas, a Anatel confere à Oi ampla, completa, geral, rasa e irrevogável quitação em relação aos débitos não tributários não pagos e ou objeto de execuções fiscais, conforme listados no instrumento de repactuação e transação. O instrumento representa o cumprimento de mais uma importante etapa do plano de recuperação judicial da Oi, viabilizando assim o encerramento de um grande número de processos judiciais. Então, essa foi a primeira notícia que me chamou a atenção. Tem aspectos aqui que a gente pode observar que são positivos e que poderiam, repercutir bem no mercado. Poderiam repercutir bem no mercado. Só que não. Uma outra matéria publicada no canal Telesíntese comenta: ações da Oi caem após acordo de corte da dívida com a Anatel. Isso já foi no dia seguinte, no dia 1º de junho. Ações da Oi caem após acordo de corte da dívida com a Anatel. A ação da empresa, as ações ordinárias, desvalorizaram quase 11% na quarta-feira. O BTG Pactual divulgou um relatório afirmando que o abate esperado pelo mercado era de 70% e não 55% como aconteceu, e que o valor principal conhecido pelos economistas era menor. Então o BTG Pactual bateu com vontade na Oi. As ações da Oi perderam 11% do seu preço de face. O próprio BTG liderou aí o processo de vendas de ações no mercado, após a companhia anunciar que a Anatel abateu 55% da dívida da companhia com o órgão regulador. Com isso, as ações ordinárias passaram para 66 centavos. Olha que coisa maravilhosa, né? Muito bom! As ações preferenciais caíram menos, 3,82%, e foram comercializadas a 1,26. O acordo firmado ontem com a Anatel prevê que a dívida de pouco mais de 20 bilhões da companhia passa a ser 9,1 bilhões. Desse montante, 1,8 bilhões já está depositado em contas judiciais pela Oi. O restante será parcelado em 126 vezes até 2033. O abatimento de 55% de uma dívida bilionária não deveria ser algo positivo para o senhor mercado? Pergunta a matéria. Não exatamente, observam os analistas do banco BTG Pactual. Em relatório que o banco divulgou, eles lembram que a legislação atual permite que os órgãos repactuem dívidas e concedam até 70% de desconto sobre o valor principal. A percepção entre os analistas é que acabou transbordando para os investidores que a companhia não conseguiu extrair o maior benefício possível da negociação, ou seja, o BTG considerou a Oi incompetente para conseguir o maior benefício possível da negociação. Esse foi o relatório divulgado pelos analistas do BTG, que consideraram incompetente a gestão da Oi, liderada pelo Rodrigo Abreu, para conseguir o melhor benefício da negociação. A estimativa dos economistas era de que a dívida resultante ficaria em 4,3 bilhões e não em 9,1 bilhões. Para os analistas, também chamou a atenção o valor do débito da companhia com a Anatel. Durante as negociações lá de 2020, a dívida da Oi era de 14 bilhões. O novo acordo acrescentou mais 6 bilhões em multas que ainda estavam em discussão administrativa na agência. Valor este que todos pensavam que sequer entraria no endividamento total com a Anatel, disse Carlos Sequeira. Carlos Sequeira é o analista que assinou o relatório e bateu com vontade na gestão do Rodrigo Abreu. Então o Rodrigo Abreu precisa lembrar do Carlos Sequeira. Esses 6 bilhões incluídos depois tiveram o desconto desejado do mercado de 70%. Então veja, esses 6 bilhões tiveram o desconto desejado no mercado de 70%. Os
14 bilhões que tinham sido avaliados lá atrás, quando da Assembleia Geral de Credores, estes consideraram apenas o desconto da ordem de 50%, né? Então, tivemos aí 2 pesos e 2 medidas. Até 2020, desconto de 50%, e esses 6 bilhões, desconto de 70%. Os analistas reconhecem, entretanto, que o corte contribui para mudar o perfil de dívida da Oi, pois dá mais prazo para os desembolsos, melhorando a liquidez de curto prazo. Bateram, aí depois deram uma aliviadazinha, mas o importante é que bateram. O BTG bateu com vontade na Oi. Carlos Siqueira, viu, Rodrigo Abreu, o nome da criança que bateu em você. Carlos Siqueira bateu em você com vontade no relatório. E com 7 bilhões a pagar até 2033, o BTG estima que um acréscimo de 3,5 bi na dívida atual do Grupo Oi é uma notícia negativa e que vai pressionar as ações. Então, este foi o relatório divulgado pelo BTG e a matéria dando conta de que definitivamente a notícia era ruim. Aí um outro canal, o Teletime, veio com mais uma matéria dizendo: o acordo da Oi com a Anatel foi pior do que o esperado, diz BTG Pactual. Então o BTG Pactual saiu munindo aí também os órgãos de imprensa, né? Quer dizer, há aquela torcida contra, a empresa levanta a bola e o outro lado vai cortar, né? E algumas pessoas me perguntam: mas Clóvis, o BTG não é sócio da... Veja vocês, o BTG não é sócio da Oi, por que o BTG bate tanto na Oi? Olha, são duas coisas diferentes. Infelizmente, muitos não entendem isso, né? Uma coisa é o BTG que está sócio, da Oi. Isso é uma coisa. Isso é a área de business da empresa. Tem uma área de negócios do BTG. Esta área é a área que é sócia da Oi. Mas existe uma outra empresa dentro do BTG, que é a área de a corretora. É outra coisa, outra empresa. A área de negócios, a corretora. A corretora é outra empresa, que em tese não deve ter acesso, dentro de um padrão ético, não deve ter acesso à visão da área de negócios. Não deve haver acesso a informações privilegiadas da área de negócios. Do outro lado, a corretora tem independência para fazer suas análises, suas considerações, recomendações, compras, vendas. A corretora tem total independência para fazer isso. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam sem entender: Oi, mas o BTG não é sócio da Oi, por que o BTG está batendo, por que o BTG está vendendo ações da Oi, por que o BTG recomenda vender ações da Oi? São duas coisas diferentes. Uma coisa é a corretora do BTG, outra coisa é a área de negócios do BTG. Dois universos distintos, dois mundos diferentes. Dentro de um conglomerado, o BTG Pactual. Mas duas visões completamente distintas, dois olhares completamente distintos. Portanto, é normal. Essa é a minha resposta para você. Imagine, por exemplo, o Bradesco. O Bradesco tem um banco e o Bradesco tem a Ágora, que é a corretora. A mesma coisa. A Ágora é uma corretora. O Bradesco é um banco. Ambos estão dentro do Bradesco S.A., mas com vida própria, total independência, entendeu? Nenhuma interconectividade do ponto de vista de ter que, vamos dizer assim, expressar sua opinião em função do outro, entendeu? Então, essa autonomia e independência existe. É preciso entender. Na hora que você entender isso e acreditar que isso é verdadeiro, você vai entender essa questão do BTG, em alguns momentos, bater na Oi, puxar a venda de ações da Oi, entendeu? Visões distintas. A área de negócios, que se tornou sócia da Oi na Vital, é sócia de um empreendimento, né? É um time que é sócio de um empreendimento. O outro não. O outro é apenas uma corretora. E é essa corretora que produz o relatório, o Carlos Siqueira, né?
Então, em relatório assinado pelo analista Carlos Sequeira, o BTG diz que a redução de 20,2 bilhões para 9,1 bilhões, já considerando os depósitos judiciais, fica em 7,3 bilhões, não pode ser considerado um negócio ruim, mas seria pior do que nós estávamos esperando. Não pode ser considerado um negócio ruim, mas seria pior do que estávamos esperando. Isso porque o banco trabalhava com uma expectativa que a empresa pudesse atingir o teto máximo possível pela nova legislação, a 14.112/2020, que prevê um desconto de até 70% de desconto. Então, a expectativa do BTG era os 70% de desconto. Também pesou que o acordo original da Oi com a Anatel, em 2020, já havia sido feito um desconto de 50% na dívida, com previsão de pagamento em 84 meses. Ainda assim, esse foi o acordo feito na lei antes da aprovação da outra. Então, o que é que havia de expectativa? Que este acordo fosse revisto. Essa era uma expectativa, sim, claro que sim. Essa era uma expectativa, que este acordo celebrado em 2020, antes da Lei 14.112 ser aprovada, que deu 50% de desconto na dívida, pudesse ser revisto para ampliar o desconto de 50% para 70%. Essa era uma expectativa de mercado. Era a minha expectativa também. Óbvio, sempre falei isso aqui, para quem acompanha o canal sabe disso, né? Então, o acordo com a agência divulgado previu apenas uma redução de 55% e houve aí o prazo alongado para 126 meses, com o último pagamento em abril de 2033. Para o BTG, ele destacou no seu comunicado que o maior impacto negativo foi o montante total, que acabou adicionando 6 bilhões à dívida que era apontada lá atrás em 2020, de 14,3 bilhões. Para o Carlos Siqueira, esse acréscimo não estava sendo discutido em nível administrativo na época das negociações originais, a época do aditivo do plano de recuperação judicial da operadora. Para o BTG, esses cálculos, essas novas multas, esses novos valores, nunca seriam incluídos no total da dívida com a Anatel. Eles tinham a expectativa de que desaparecessem. A percepção do BTG é que do lado da Oi, o resultado permite que se mantenha o perfil de pagamento, já que a empresa honrará essa dívida com o regulador e melhorar a liquidez em curto prazo. A opinião dos analistas é que a maior parte da amortização dos últimos 5 anos deveria ser paga, melhorando o fluxo de caixa para os próximos anos. E aí continua a matéria do Teletime dizendo: uma fonte que acompanhava o mercado declarou que não via o cenário como algo tão negativo, uma vez que o desconto de 70% seria justamente uma negociação perfeita, mas não necessariamente realista, considerando que a Oi está passando por um processo de readequação de custos e receitas a uma realidade com menos serviços no portfólio e maior competição. Diz também que houve um benefício máximo possível com o alongamento do pagamento para 126 meses. Há ainda a expectativa de um resultado positivo no processo de arbitragem com a Anatel, para que isso possa permitir futuros descontos nessa dívida. Então, estejam atentos a isso. Há ainda uma expectativa de um resultado positivo no processo de arbitragem com a Anatel, que possa permitir futuros descontos nessa dívida repactuada, ou seja, que a Oi seja credora de alguma coisa lá na frente, da parte da Anatel, e que possa abater esse crédito desta dívida que foi assumida para ser paga, né? Mas, de qualquer sorte, o mau humor do mercado está aí. A percepção é de que esse mau humor já existe há algum tempo, antes mesmo de efeitos externos que acontecem no mercado global. Dessa forma, é como se a notícia negativa para a empresa uma notícia negativa para a empresa teria um impacto maior, enquanto uma positiva seria um impacto pequeno. Conta ainda o fato de que a saída da recuperação judicial vai trazer custos pesados para a Oi, diz a matéria, né? Conta ainda o fato de que a saída da recuperação judicial vai trazer custos pesados para a Oi. Que custos pesados ele não diz, né? Mas ele diz isso,
que a saída da recuperação judicial vai trazer custos pesados para a Oi. É preciso buscar o Teletime para que ele diga que custos pesados são esses. Porque o pior jornalismo é este aí. Este é o pior jornalismo que você pode se deparar. O cidadão, ele faz uma afirmação, mas ele não explica. Ou seja, ele quer tumultuar. Porque se ele é um bom profissional do jornalismo, se o órgão é um órgão sério do jornalismo, ele diz e explica, afirma e justifica. Aqui não, aqui ele botou em negrito, conta ainda o fato de que a saída da recuperação judicial vai trazer custos pesados para a Oi. Então, Teletime, pelo bom jornalismo de qualidade, faz uma matéria explicando quais são os custos pesados que você disse que a Oi vai ter. É importante que o Teletime venha a público explicar o que ele quer dizer com custos pesados para a Oi. Se são pesados, quantifique-os. Você deve saber, não é verdade? Você deve saber. Se não souber dizer, se não souber falar nada, isso só mostra uma má fé do Teletime ao produzir essa parte deste conteúdo. Então a gente precisa aprender a separar o joio do trigo, entendeu? Separar o joio do trigo. Um canal de informação, do ponto de vista financeiro, precisa ser competente, precisa ser qualificado. Não pode produzir dúvidas, não pode criar barulho. Não deve, né? Do ponto de vista ético, honesto, não deve. Toda vez que o faz, está agindo de má fé. Toda vez que o faz, está agindo de má fé. E é por isso que eu falo, a gente precisa separar o joio do trigo e aprender a ler o que está nas entrelinhas. Então, de novo, o Teletime afirma que na saída da recuperação judicial, a Oi vai ter custos pesados. Pois bem, de quanto é estes custos pesados? Quais são estes custos pesados? Canal Teletime, espero que esta semana possa se manifestar explicando o que quis dizer. Após a anuência da Anatel, a empresa está finalizando a conclusão da venda do controle da Vital para o BTG, o que deve ocorrer nos próximos dias. Esta seria a última etapa para que a operadora pudesse encerrar a recuperação judicial e que deveria acontecer ainda neste mês, dependendo apenas da aprovação do juiz da 7ª Vara Empresarial do Rio, Fernando Viana. Uma vez encerrada a RJ, a companhia perde a proteção associada e aí os custos vão subir. Que custos? Vamos exemplificar? Que custos? Quais são os custos? E por que são pesados? Da ordem de quanto este peso? Né? A percepção, segundo uma fonte, é de que o encerramento do processo seria bom para a imagem da Oi, mas terá essa consequência negativa que vai gerar saída de caixa. Explica mais, por favor. Né? Acho que é importante explicar. A questão é que isso é algo inevitável. Uma permanência na recuperação judicial não seria bem encarada pelo mercado. E uma falência total seria, obviamente, o pior dos casos. E veja que aí ele termina com essa frase maravilhosa, né? De que uma falência total seria, obviamente, o pior dos casos. Ou seja, este fim da matéria da Teletime é excepcional do ponto de vista do que não deveria ser uma matéria, né? Excepcional do que não deveria ser uma matéria. Lança uma cortina de fumaça, uma dubiedade, lança aí um aspecto negativo, não explica nada com nada, mas semeia, vamos dizer assim, a dúvida, semeia pontos de interrogação, né? E chega a falar em uma possível falência total da empresa. A essa altura do campeonato, o Teletime faz o fechamento de sua matéria dizendo isso. Então, realmente é interessante, né, o funcionamento desta máquina que existe aí, sem dúvida nenhuma, não tenho a menor dúvida que existe uma máquina trabalhando para tentar prejudicar a Oi sempre que possível. Sempre que possível. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Não sei se você tem. Eu não tenho. Quem está por trás disso? Deus é que sabe. O Estadão diz que há jornalistas trabalhando para o Tanuri, né? Se você já assistiu os nossos vídeos, vão lembrar por que o Tanuri tem essa relação com a Oi.
Já fizemos vários vídeos comentando sobre isso. E o Estadão fez essa afirmação, que tinha vários jornalistas trabalhando para o Tanuri, produzindo notícias. Isso quem afirmou foi o Estadão, né? Muito bem, esse foi o nosso vídeo de sábado à noite. Espero que você tenha se divertido. Eu me divirto sempre. E a ideia é que você reflita. Amanhã a gente vai aprofundar mais esses conteúdos, vai aprofundar mais essa questão da Anatel. O importante é que eu acho que também a Oi deu motivos para essa confusão toda. A Oi se comunica mal quando se comunica para o mercado, quando se comunica com os acionistas. Isso não é da agora, isso já vem de algum tempo. Eu já, inclusive, manifestei essa minha opinião para o canal de RI da Oi, já manifestei essa minha opinião para o canal de RI da Oi e acho que essa comunicação precisa ser melhor qualificada. E eu fico, inclusive, surpreso da Oi se comunicar tão mal assim com o mercado, quando tem o seu CEO, o seu presidente, o Rodrigo Abreu, um excelente comunicador. Ele é um excelente comunicador, mas está cometendo falhas ao deixar a Oi se comunicar tão mal com o mercado. Então eu acho que ele talvez devesse centralizar a comunicação de fatos relevantes junto a ele. Já dei, inclusive, aqui no vídeo uma sugestão dele criar um café com o presidente. Um bom café arábica, viu, Rodrigo Abreu? Café com o presidente. E aí chama o pessoal antes da publicação de um fato relevante e faz uma sessão de apresentação do que vai ser notificado ao mercado, entendeu? Toma um cafezinho, um pãozinho de queijo para a gente beneficiar aí os mineiros. Eu adoro pão de queijo, adoro Minas Gerais. Então você apresenta o que você quer colocar para o mercado antes do fato ser publicado. E aí explica, né? Tira dúvidas. Se isso fosse feito de forma organizada, eu diria até uma vez por mês, eu acho que o Rodrigo Abreu deveria fazer isso, uma vez por mês. Por quê? Porque ele já deveria ter entendido, eu imagino que sim, que do outro lado existe uma indústria da má notícia, uma indústria que está trabalhando para prejudicar a Oi. Então cabe a ele fazer a contra-inteligência, ou seja, ir todo mês de forma didática explicando o que está acontecendo. Ao não fazer isso, ele permite que esse excesso de ruído continue a gerar volatilidade e continue a prejudicar as ações e as pessoas que investem na Oi. Boa parte, Rodrigo Abreu, das pessoas que são investidoras de Oi, cerca aí de 1 milhão de pessoas, de CPFs que estão aí investindo em Oi, são pessoas totalmente desqualificadas do ponto de vista de investidores. São pessoas que entraram na Oi no oba-oba, achando que a Oi vai ser a grande tacada da sua vida. E estão dedicando seus recursos, muitos investem só na Oi, um negócio completamente sem sentido, porque não deveria ser assim, mas fizeram. E eu acho que precisam ser tratados com devida atenção. Óbvio que você não mandou ninguém comprar ações da Oi, você já tem problemas demais para fazer esse turnaround da Oi, mas eu acho que é preciso dedicar uma certa atenção, ter um certo carinho com este público que é muito suscetível à desinformação, à volatilidade, aos ruídos e acaba perdendo dinheiro. Outro dia uma inscrita aqui do canal disse que vendeu todas as suas ações da Oi com 70% de prejuízo. Então é por isso que eu acho, Rodrigo Abreu, que a Oi precisa dedicar uma atenção para melhor qualificar a sua comunicação com o mercado e com os acionistas. Aproveitem o sábado à noite, curtam suas famílias, seus amigos, um bom vinho, uma boa pizza. Sábado eu não consigo pensar que não seja o dia certo para a gente celebrar com pizza e vinho. Então aproveitem, curtam e até amanhã. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!